Existe um rio no Oriente Médio que aparece desde o início da Bíblia até o livro do Apocalipse. Ele não é apenas um rio, ele é uma profecia que, quando cumprida, desencadeará algo nunca visto na história do planeta em que vivemos. Ele é conhecido como Rio Eufrates, e neste exato momento, algo profético está acontecendo na região em que ele passa. Apocalipse capítulo 9, versículo 14, fala de 4 anjos que estão presos exatamente ali, no rio Eufrates. Não anjos de luz, anjos caídos, seres espirituais aguardando o momento exato de serem soltos. E quando isso acontecer, 1/3 da humanidade será morto. Parece ficção? Não é. Isso deveria estar nos noticiários, porque o Eufrates está secando. As potências mundiais estão cercando aquela área. E a Bíblia já descreveu tudo isso há quase 2000 anos. O que poucos percebem é que essa prisão espiritual pode estar prestes a ser aberta. O rio Eufrates nasce nas montanhas da Turquia, atravessa a Síria e o Iraque e desemboca no Golfo Pérsico. Ele é um dos rios mais antigos mencionados nas Escrituras. Gênesis capítulo 2, versículo 14, já o cita como um dos 4 rios que saíam do Éden. Mas sua importância vai muito além da geografia. Ao longo da história bíblica, o Eufrates sempre foi uma linha divisória entre o povo de Deus e as nações pagãs. Ele separava Israel da Babilônia, separava a adoração verdadeira da idolatria. E agora, no final dos tempos, ele volta a aparecer de forma assustadora. Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, diz que as águas do Eufrates secarão para preparar o caminho dos reis do Oriente. E Apocalipse, capítulo 9, versículos 14 e 15, revelam que 4 anjos estão presos ali, esperando a hora, o dia, o mês e o ano exatos para serem soltos. Esses não são anjos de Deus. São anjos caídos, demônios de alta hierarquia, mantidos sob controle divino até que chegue o momento profético. E quando forem liberados, eles comandarão um exército de 200 milhões. A destruição será tão grande que 1/3 da humanidade morrerá. Isso não é simbólico, é literal. E está escrito. Agora você pode estar se perguntando: por que esses anjos estão presos justamente ali? A resposta está na história espiritual daquela região. A Babilônia foi o berço da rebelião organizada contra Deus. Foi ali que Nimrod construiu a Torre de Babel, descrita em Gênesis capítulo 11. Foi ali que nasceu o sistema religioso falso que se espalhou por todas as nações. A Babilônia não era apenas um império político, era um centro de ocultismo, astrologia, feitiçaria e adoração a demônios. E o Eufrates era o rio que alimentava aquela civilização. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, descreve a queda de Lúcifer. E muitos estudiosos relacionam essa passagem à queda espiritual da Babilônia. Ezequiel, capítulo 28, também fala de um querubim ungido que se corrompeu. Esses textos mostram que a rebelião espiritual tem geografia, ela tem lugares específicos onde foi mais intensa, e o Eufrates está no centro disso. Quando Deus julgou a Babilônia, ele secou o rio. Jeremias, capítulo 50, versículo 38, profetizou: seca virá sobre as suas águas, e secarão. E foi exatamente o que aconteceu quando os medos e os persas invadiram a cidade. Eles desviaram o curso do Eufrates e entraram por baixo das muralhas. A queda da Babilônia histórica foi um prenúncio da queda da Babilônia espiritual do fim dos tempos. Mas quem são esses 4 anjos aprisionados? A Bíblia não dá os nomes deles, mas deixa claro que são seres de grande poder. Eles não estão soltos como outros demônios que agem no mundo hoje. Eles estão acorrentados, esperando uma ordem divina. Judas, versículo 6, fala de anjos que não guardaram o seu principado e foram reservados em prisões eternas.
Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz que Deus lançou anjos caídos em cadeias de trevas onde aguardam o juízo. Esses textos mostram que existe uma hierarquia no mundo espiritual. Nem todos os demônios têm a mesma liberdade. Alguns foram tão perigosos, tão destrutivos, que Deus os mantém presos até o tempo do fim. E esses 4 anjos do Eufrates são parte desse grupo. Eles não foram soltos na época de Noé. Não foram liberados na queda de Jerusalém, nem na destruição de Roma. Eles aguardam um momento específico. Apocalipse, capítulo 9, versículo 15, diz que eles foram preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Isso significa que Deus tem um calendário profético exato, e quando chegar o tempo, eles serão soltos, não por acaso, não por descuido, mas porque faz parte do plano final. O mundo entrará em um caos sem agora observe o que está acontecendo no mundo real. O rio Eufrates está literalmente secando. Isso não é teoria, é fato. Nos últimos anos, o nível da água caiu drasticamente. A Turquia construiu barragens que retêm grande parte da água antes de chegar à Síria e ao Iraque. A guerra na Síria destruiu a infraestrutura hídrica. As mudanças climáticas estão acelerando a seca e os governos da região estão em conflito pelo controle da água. Em 2021, o Eufrates atingiu o nível mais baixo da história moderna. Vilarejos antigos que estavam submersos há décadas começaram a aparecer. Ruínas da Babilônia foram expostas e o mundo mal prestou atenção. Mas a Bíblia já havia dito que isso aconteceria. Apocalipse capítulo 16, versículo 12 é claro: o Eufrates secará. E quando isso ocorrer, será para preparar o caminho dos reis do Oriente. Quem são esses reis? A profecia não especifica, mas a história e a geografia nos dão pistas. A região do Oriente Médio e da Ásia sempre foi palco de grandes impérios. China, Rússia, Irã, Turquia, nações com exércitos gigantescos e ambições globais. E todas elas estão, neste momento, expandindo sua influência sobre aquela área. Não é coincidência, é cumprimento profético. E poucos estão percebendo. Vamos entender o que significa esse exército de 200 milhões. Apocalipse, capítulo 9, versículo 16, diz que João ouviu o número, 200 milhões de soldados. Alguns tentam espiritualizar esse número, mas a Bíblia é específica. João ouviu. Ele não interpretou. Ele registrou o que foi revelado. E hoje, pela primeira vez na história, exércitos desse tamanho são possíveis. A China sozinha possui mais de 2 milhões de soldados ativos e uma reserva de centenas de milhões. A Índia, o Paquistão, a Rússia, o Irã. Todos esses países juntos podem facilmente mobilizar 200 milhões de combatentes. E todos eles têm interesse estratégico no Oriente Médio. A Rússia já está presente na Síria. O Irã tem milícias no Iraque e no Líbano. A China está investindo bilhões na chamada Nova Rota da Seda, que passa exatamente pela região do Eufrates. E os Estados Unidos e a União Europeia também estão envolvidos. Todas as grandes potências do mundo estão convergindo para aquela área. E a Bíblia já havia predito isso. Zacarias, capítulo 14, versículos 2 e 3, fala de todas as nações se ajuntando contra Jerusalém. Daniel, capítulo 11, versículos 40 a 45, descreve uma guerra final no Oriente Médio. E Apocalipse, capítulo 16, versículo 14, fala de espíritos de demônios que saem para reunir os reis do mundo para a batalha do grande dia de Deus. Mas o que tudo isso tem a ver com você? Você pode estar pensando, isso é lá no Oriente Médio, longe de mim. Mas a verdade é que o mundo está conectado. O que acontece naquela região afeta a economia global, afeta o preço do petróleo, afeta a estabilidade política e, mais importante ainda, afeta o destino espiritual da humanidade.
Jesus disse em Mateus, capítulo 24, versículo 6, haverá guerras e rumores de guerras. E ele disse que essas coisas seriam o princípio das dores. Nós estamos vivendo esse tempo agora. As guerras no Oriente Médio não são conflitos isolados. Elas fazem parte de um plano maior. E os 4 anjos do Eufrates estão diretamente ligados a isso. Quando forem soltos, eles não vão apenas causar destruição física, eles vão espalhar engano espiritual. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 a 12, fala de sinais e prodígios de mentira que enganarão aqueles que não amaram a verdade. Apocalipse capítulo 13 fala de uma besta que fará maravilhas, até fogo descer do céu. E Apocalipse capítulo 16, versículo 14, diz que espíritos de demônios farão sinais para enganar os reis da terra. O engano será tão grande que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Jesus alertou sobre isso em Mateus, capítulo 24, versículo 24. Você está preparado para resistir? Se você está percebendo que o mundo está mudando rápido demais, se você sente que algo maior está acontecendo, se você quer entender a verdade que poucos estão ensinando, então inscreva-se agora neste canal, porque não estamos aqui para entreter, estamos aqui para alertar, para preparar, para revelar o que a Bíblia já disse e o mundo está ignorando. Clique no botão de inscrição, ative o sino e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque o tempo está se esgotando. Voltemos à questão dos anjos aprisionados. Por que Deus os mantém presos até um momento específico? Porque Deus é soberano. Ele controla até mesmo as forças do mal. Eles só agem dentro dos limites que Deus permite. O livro de Jó, capítulo 1, mostra isso claramente. Satanás não pôde tocar em Jó até que Deus permitisse. E mesmo assim havia limites. Os 4 anjos do Eufrates estão sob o mesmo princípio. Eles são instrumentos de juízo. Assim como Deus usou a Babilônia para disciplinar Israel, ele usará esses anjos para julgar um mundo que rejeitou a verdade. Romanos capítulo 1, versículos 24 a 28, fala de Deus entregando as pessoas às suas próprias paixões quando elas rejeitam a verdade. Isso é juízo. Não porque Deus é cruel, mas porque ele respeita o livre-arbítrio. Se a humanidade escolhe a rebelião, Deus eventualmente remove sua proteção. E quando isso acontece, o caos se instala. Os 4 anjos do Eufrates representam esse momento. Eles não serão soltos enquanto ainda houver misericórdia disponível, mas quando a porta da graça se fechar, quando o tempo de arrependimento acabar, então eles serão liberados. E a destruição será rápida. Apocalipse capítulo 9, versículo 15, diz que eles matarão 1/3 da humanidade. Isso representa bilhões de pessoas. E acontecerá em um período muito curto. Mas há uma pergunta ainda mais profunda. O que esses anjos farão quando forem soltos? A Bíblia dá detalhes perturbadores. Apocalipse capítulo 9, versículos 17 a 19, descreve uma visão aterrorizante. João viu cavalos e cavaleiros com couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. Das bocas dos cavalos saíam fogo, fumaça e enxofre. E com essas 3 pragas, 1/3 da humanidade foi morto. Muitos estudiosos acreditam que João estava descrevendo, com a linguagem de seu tempo, algo que ele nunca tinha visto antes. Guerra moderna, mísseis, armas químicas, explosões nucleares. O fogo, a fumaça e o enxofre se encaixam perfeitamente na descrição de uma guerra atômica ou biológica. E o mundo hoje possui arsenais suficientes para destruir a humanidade várias vezes. Rússia e Estados Unidos têm milhares de ogivas nucleares. China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel, Coreia do Norte. Todos possuem armas de destruição em massa. E o Oriente Médio é a região mais explosiva do planeta.
Irã está desenvolvendo capacidade nuclear. Israel já possui. A Turquia está expandindo seu poder militar. E a Síria e o Iraque continuam sendo zonas de guerra. Quando os 4 anjos do Eufrates forem soltos, eles não precisarão criar a destruição do zero. Eles apenas precisarão influenciar as mentes dos líderes mundiais para que apertem os botões que já existem. Agora veja algo ainda mais assustador. Apocalipse capítulo 9, versículos 20 e 21. Dizem que mesmo depois de toda essa destruição, os sobreviventes não se arrependeram. Eles continuaram adorando demônios e ídolos. Continuaram em seus assassinatos, feitiçarias, imoralidade e roubos. Isso mostra que o coração humano pode se tornar tão endurecido que nem o juízo divino o quebra, exatamente como aconteceu com Faraó no Êxodo. Mesmo depois de 10 pragas devastadoras, ele não se arrependeu. Isso é um alerta para nós hoje. Muitas pessoas estão vivendo como se Deus não existisse, como se não houvesse consequências, como se a vida fosse apenas sobre prazer, dinheiro e poder. Mas a Bíblia é clara. Há um dia de acerto de contas, e quando esse dia chegar, será tarde demais para muitos. Jesus contou a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Quando o noivo chegou, as insensatas não estavam preparadas, e a porta se fechou. Elas bateram, imploraram, mas ouviram: "Não vos conheço." Essa parábola não é sobre salvação por obras. É sobre estar preparado espiritualmente. É sobre ter uma relação viva com Jesus antes que seja tarde. Porque quando os 4 anjos do Eufrates forem soltos, muitos que achavam que tinham tempo vão perceber que o tempo acabou. Existe um detalhe fascinante em Apocalipse capítulo 9 que muitos ignoram. Os versículos 5 e 10 falam de gafanhotos com poder de escorpiões, que atormentam os seres humanos por 5 meses, mas não podem matá-los. Esse tormento vem antes da liberação dos 4 anjos. É como se houvesse estágios no juízo. Primeiro, tormento sem morte. Depois, destruição massiva. Por que Deus permitiria isso? Para dar à humanidade uma última chance de se arrepender. O sofrimento muitas vezes tem o propósito de nos despertar. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 diz: "Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva." Cada praga, cada juízo é um chamado ao arrependimento, mas há um limite. E quando esse limite for alcançado, a misericórdia cessa. Hoje, enquanto ainda há tempo, Deus está chamando. Ele está alertando através de sinais, através de pregadores, através da natureza, através de crises globais. Mas muitos estão surdos, muitos estão cegos, e quando acordarem, pode ser tarde demais. Os 4 anjos do Eufrates estão presos agora. Mas não ficarão assim para sempre. E quando forem soltos, não haverá mais tempo para preparação. Só haverá colheita. Você precisa entender algo fundamental. Essa guerra não é apenas física, é espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: "Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século." Os 4 anjos do Eufrates não são apenas seres espirituais abstratos. Eles comandam legiões, eles influenciam reinos, eles manipulam nações. Daniel capítulo 10 revela isso claramente. O anjo que foi enviado para responder à oração de Daniel foi impedido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia. Esse príncipe não era um humano, era um demônio de alta hierarquia que controlava aquela nação. E foi necessário que Miguel, o arcanjo, viesse ajudar para que a mensagem chegasse a Daniel. Isso mostra que há batalhas espirituais acontecendo agora, enquanto você assiste a este vídeo.
Há anjos e demônios lutando pelo destino de nações. E os 4 anjos do Eufrates fazem parte dessa estrutura. Eles não estão presos por acaso. Eles estão presos porque sua liberação trará uma escalada sem precedentes no conflito espiritual. E isso se manifestará no mundo físico através de guerras, destruição e engano. Você acha que as tensões entre Estados Unidos e China são apenas políticas? Você acha que a guerra na Ucrânia é apenas territorial? Você acha que os conflitos no Oriente Médio são apenas sobre petróleo? Há forças espirituais por trás de tudo isso, mas há esperança. E essa esperança tem um nome: Jesus Cristo. Enquanto o mundo caminha para o caos, os filhos de Deus caminham para a redenção. Apocalipse capítulo 7 fala de 144 mil selados. Apocalipse capítulo 14 fala de um grupo que segue o Cordeiro por onde quer que vá. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isso significa que há um povo que não será enganado, um povo que não se renderá ao sistema, um povo que permanecerá fiel até o fim, e você pode fazer parte desse grupo. Não por força, nem por poder, mas pelo Espírito de Deus. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. A vitória não depende de você ser perfeito, depende de você estar conectado a Jesus. João, capítulo 15, versículo 5 diz: sem mim, nada podeis fazer, mas com Ele você pode resistir a qualquer engano. Com Ele, você pode permanecer firme quando tudo ao redor desmoronar. Com Ele, você tem vida eterna. Porque Jesus não é apenas um profeta. Ele não é apenas um mestre. Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia, vencendo a morte, e está voltando. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. E eis que cedo venho. Então, o que você deve fazer agora? Primeiro, entregue sua vida a Jesus. Não amanhã, não depois. Agora. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 dizem: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa é a promessa. Não há salvação em religiões, em rituais, em boas obras. Só há salvação em Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Segundo, estude a Bíblia todos os dias. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, porque a palavra de Deus é a única verdade absoluta em um mundo cheio de mentiras. Terceiro, ore sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Mantenha uma conexão constante com Deus. Quarto, compartilhe essa mensagem. Não guarde isso para você. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Há pessoas ao seu redor que precisam ouvir isso. Elas estão perdidas, confusas, sem esperança. E você pode ser o instrumento que Deus usará para alcançá-las. Não subestime o poder de um testemunho sincero. Não subestime o impacto de uma vida transformada por Jesus. Os 4 anjos estão presos no rio Eufrates, mas não ficarão assim para sempre. O relógio profético está avançando. O Eufrates está secando, as nações estão se posicionando, o mundo está se preparando para a guerra final. E em algum momento, no calendário de Deus, esses anjos serão soltos. E quando isso acontecer, a destruição será aterrorizante. Mas você não precisa ter medo, porque se você está em Cristo, você está seguro. Salmos capítulo 91, versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essa é a promessa.
Deus não abandonará os seus. E quando tudo estiver desmoronando ao redor, Ele estará com você. Então, faça sua escolha hoje. Escolha Jesus. Escolha a verdade. Escolha a vida eterna. Porque o tempo está acabando. E o que você decidir agora determinará onde você estará quando os anjos forem soltos. Que Deus te abençoe e que você esteja preparado para o que está por vir.